Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pode se sentar nesse momento. Quero dizer que estou muito feliz, de estar aqui tendo a oportunidade de ministrar o que o Senhor Jesus falou ao meu coração, apesar de um pouco nervoso, Mas é normal. Aí onde você está, abaixe sua cabeça. Vamos nesse momento falar com Deus, pedir para que Ele possa falar aos nossos corações. Amém. Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, nesse momento pela tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento, meu Deus, onde estamos aqui, meu Pai, com os nossos corações abertos para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Que essa semente possa cair em boa terra e possa dar muitos frutos. Senhor, eu te peço que não venha ser eu, mas que venha ser o Espírito Santo a falar nesse lugar, para que possamos ouvir a tua palavra e possamos sair daqui transformados. É isso que te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Glória a Deus. Oi, som? Vire para o seu irmão que está aí do seu lado. Oi. Amém. Vire para o seu irmão que está aí do seu lado nesse momento e diga: é muito bom estar aqui com você nessa noite. Bom, para quem não sabe, acho que vocês já viram, nos grupos e tudo mais, o tema do nosso culto de hoje é o meu alvo é Cristo. Tá meio foco ali, mas é meu alvo é Cristo. Bom, e hoje justamente eu queria trazer isso para vocês. Que alvo é esse, Óbvio que é Cristo, mas a gente vai ver um pouco hoje como a gente vai alcançar esse alvo. E eu peço que você abra a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo... Só ver aqui rapidinho. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Esse é o nosso versículo chave de hoje do nosso tema. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Se prepare que a gente vai abrir bastante Bíblia, bastante versículos. E diz assim, Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, que para trás ficaram, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui, basicamente, o apóstolo Paulo está falando a respeito de deixar tudo para trás e prosseguir em direção ao alvo. Mas que alvo é esse? Antes da gente chegar lá, a gente vai ver que para que a gente chegue nesse alvo, tem algumas etapas. São 3 etapas que é basicamente a vida de um cristão. É a caminhada de um cristão. E se você está anotando aí, as 3 etapas da vida de um cristão se dividem em porta, caminho e alvo. A vida cristã se divide em 3 etapas: porta, caminho e alvo. A gente vai entender. Vamos lá, primeiramente a porta, que seria isso? Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13 diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que os entram por essa porta. Porque a estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Bom, aqui a gente vê 2 caminhos, Basicamente, de forma resumida, a gente vê 2 caminhos que são totalmente opostos entre si, Um caminho totalmente largo, como ele fala aqui, espaçoso, só que tem um porém, ele conduz para a perdição. E de outro lado a gente tem outro caminho, um caminho mais apertado, Um caminho mais difícil, mas que conduz para a vida. E com certeza a gente já sabe diferenciar qual caminho é de Cristo e qual caminho não é. Com certeza o caminho de Cristo é o caminho mais apertado, o caminho mais estreito, o caminho mais difícil, mas que no final nos leva à vida eterna. Bom, apesar de eles serem totalmente diferentes,
eles possuem uma semelhança. 3 semelhanças, na verdade. É que ambos possuem coisas em comuns. Possuem um começo, um meio e um fim. Se você quiser anotar aí, pode anotar. O caminho qual a gente está percorrendo possui um começo, um meio e um fim. Amém? Por isso faz-se necessária a compreensão dessas etapas, pois em cada uma delas iremos precisar agir de maneiras diferentes. Ou seja, em cada etapa dessa, a maneira como a gente vai agir com Deus e a maneira como Deus vai agir com a gente vai ser totalmente diferente. E a gente vai entender isso daí mais para frente. E a soma dessas 3 etapas nos levará à plenitude de Deus, amém? Quantos aqui querem acessar a plenitude de Deus? Dá um glória a Deus bem alto. Amém. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 10, versículo 7. João, capítulo 10, versículo 7. Rapidinho. Diz assim, versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Bom, para que a gente acesse o caminho que nos levará ao alvo, a gente precisa entrar pela porta, que é a primeira etapa da vida de um cristão. E a porta nada mais é do que Jesus. Então, para que a gente possa dar início a essa caminhada em direção ao nosso alvo, a gente precisa entrar pela porta que é Jesus. Agora, lá em João, capítulo 3, um pouquinho antes, João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. A gente vai ver aqui a história de Nicodemos, né? Um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Então aqui a gente vê a clássica história de Nicodemos. Aqui muitos já conhecem essa história de Nicodemos, que era um dos principais homens ali daquela sociedade, daquela época, né? Vamos dizer assim que seria a pessoa que mais tinha conhecimento da palavra, a pessoa mais santa daquela sociedade, a pessoa que mais orava. Só que tinha um porém. Ele não conhecia verdadeiramente Jesus. E aqui ele fala: como pode um homem nascer de novo, né? Ele achando que um homem poderia nascer novamente ali do ventre materno, mas não. Quando Jesus fala aqui a respeito do novo nascimento, ele está falando de arrependimento, uma mudança de mentalidade. E aqui no versículo 12 ele continua: se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê, presta atenção nessa palavra, todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, né? Que é o nosso alvo, onde a gente pretende chegar, amém? Bom, aqui nesse trecho, Jesus deixa claro que o primeiro passo para a caminhada cristã é o novo nascimento, ou seja, arrependimento. E aqui Jesus deixa explícito para Nicodemos que para que ele possa acessar a vida eterna, né, para que ele possa dar início a essa caminhada cristã, ele precisa primeiramente de arrependimento. Então, anote aí, né? A primeira etapa da vida de um cristão é arrependimento. Bom, muitos dizem que são filhos de Deus, mas será que isso é verdade? E aqui, através desse
desses versículos, né, a gente vê que há uma diferença muito grande entre ser filho de Deus e ser criatura de Deus. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12 ao 13. Diz assim: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja aí de novo essa palavra crer, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para nos tornarmos filhos de Deus, precisamos primeiramente crer no nome de Jesus. E essa é a segunda etapa para o início da caminhada de um cristão. A primeira delas é arrependimento, ou seja, mudança de mentalidade, como diz lá em Filipenses, deixando tudo para trás, né? Mudando de vida, deixando o pecado, deixando ali as dificuldades. O primeiro passo é arrependimento e o segundo é crer no nome de Jesus. Se você estiver anotando, pode anotar. Esse é o segundo passo. Basicamente, são os dois primeiros passos que todo cristão ou toda pessoa que quer viver uma vida com Cristo precisa tomar. Uma decisão de arrependimento e a decisão de crer em Jesus, no nome de Jesus, né? Agora, abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, para que a gente possa ser salvo, a gente é salvo por meio da graça, e a graça vem por meio da fé. Amém? Bom, e a graça, muitos aqui conhecem, para quem não conhece, eu vou falar. A graça é o favor imerecido de Deus, ou seja, a gente não merece aquilo que Jesus fez por nós na cruz, mas mesmo assim ele se entregou para que hoje a gente pudesse ter acesso à vida eterna. Então, a salvação é por meio da graça. E aqui ele fala, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a gente não é salvo pelas nossas atitudes boas, a gente não é salvo ali pela nossa generosidade ou por qualquer coisa boa que a gente faça, mas sim pela graça. Até porque nós, sem Jesus, somos totalmente falhos, somos totalmente fadados ao erro. Amém? Então aqui a gente vê que a gente é salvo pela graça, por meio da fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Agora abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, de novo aqui, essa passagem evidenciando os dois primeiros passos da vida de um cristão, que é arrependei-vos e crer no evangelho. Quero que isso daí fique bem claro na mente de cada um de vocês, amém? Só se entra pela porta por meio de uma atitude de arrependimento e fé. Agora, lá em Romanos capítulo 5, versículo 2, diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. Anote isso daí que eu vou falar para vocês. Só se entra pela porta por meio de uma atitude de arrependimento e fé. Se você quiser anotar, para deixar bem claro isso daí. Temos acesso à salvação por intermédio de Jesus, que pela sua graça nos salvou. Isso está bem claro, amém? Hoje a gente é salvo por meio da graça de Jesus, através do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Bom, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Bom, então a gente entendeu que a gente precisa nos arrepender e crer. E a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus, automaticamente cai sobre nós duas coisas, que é a santidade do Senhor e o Espírito Santo de Deus. Só que essa santidade é uma santidade inicial, porque a gente ainda precisa nos fortalecer em Jesus, a gente ainda precisa alimentar o Espírito Santo dentro de
A gente precisa alimentar o Espírito Santo dentro de nós. E essa santidade é uma santidade inicial que nos permitirá abandonar o pecado que antes a gente cometia. Será uma santidade que vai nos ajudar a viver uma vida nova em Cristo Jesus. Então, a partir desse momento, a gente recebe a santidade de Jesus e também o Espírito Santo entra dentro de nós, que antes a gente não podia ter acesso ao Espírito Santo, pois a gente estava de pecado. Nós estávamos falhando. Nós estávamos sujos, mas a partir do momento que a gente se arrepende e entrega a nossa vida a Jesus, aí sim o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. Como Jesus fala ali para os discípulos, né, quando ele estava subindo para o céu, que ele fala que ele estava subindo, mas ele iria deixar o Consolador, ou seja, iria deixar o Espírito Santo para ajudar os discípulos nessa caminhada. Amém? Bom, Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa. Então, quando a gente aceita Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que antes não tínhamos acesso. Bom, e aqui, basicamente, a gente termina a primeira etapa do cristão. Está carregado? Amém. Bom, a gente termina aqui a primeira etapa, que é a porta, né? Então, resumindo novamente, antes a gente não tinha acesso ao Espírito Santo. A gente não tinha acesso ao Espírito Santo e a gente passa a tomar duas atitudes, que é o arrependimento e passa a crer em Jesus. E a partir disso a gente recebe o Espírito Santo e vivemos, e o Espírito Santo coloca dentro de nós a santidade. Beleza, primeira etapa, a porta, né? A gente só consegue acessar esse caminho por meio de Jesus. Agora a segunda etapa, anote aí. A segunda etapa é o caminho, né? É o processo. Bom, não temos como nos contentar apenas com o nosso início, o início da nossa caminhada, né? Poxa, eu aceitei Jesus, vim aqui para a igreja, venho de vez em quando e já está ótimo. Não. Não podemos nos contentar com isso, mas tem muito mais para fazermos, né? Tem um caminho muito maior para percorrermos. Bom, o que hoje chamamos de cristianismo, antes, nas escrituras, era chamada de caminho. Como assim, Samuel? O que hoje a gente chama de cristianismo, antes era chamado de caminho. E a gente vai ver isso daí. Eu vou falar aqui de maneira rápida, né? Porque são muitos versículos, mas para a gente entender esse termo, né? Lá em Isaías, só anote aí, Isaías capítulo 35, versículo 8. Isaías 35, versículo 8 diz assim: e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Né? Aqui ele fala o caminho santo. Outro versículo que fala a respeito desse termo, Mateus capítulo 3, versículo 3. Mateus 3, 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Quando ele fala aqui do caminho do Senhor, né, no sentido assim, literal, né, no sentido, na verdade, a respeito de preparar uma estrada para Jesus, mas é a respeito de preparar ali, né, o ambiente para que Jesus pudesse vir com a salvação. Então, esse caminho do Senhor refere-se à salvação que Jesus traria. Lá em Atos capítulo 9, versículo 2. Atos 9, 2. Diz assim: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, presta atenção, aqui na minha Bíblia está caminho com o C maiúsculo, né? Alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Aqui está relatando antes da conversão do apóstolo Paulo, né? Quando o apóstolo Paulo ainda perseguiu os cristãos. E aqui fala que o apóstolo Paulo, né, pedia cartas ali para as cidades para que ele pudesse perseguir os cristãos que eram do caminho, ou seja, que faziam parte ali do cristianismo, né? Lá em Atos 19, 9. Atos 19, 9 diz assim: mas alguns eram teimosos,
não acreditavam e, em frente de todos, ainda falavam mal do caminho do Senhor. Presta atenção, caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. E aqui a gente vê de novo esse termo, caminho do Senhor, né? Que é basicamente o cristianismo. Bom, e agora lá em Atos, para finalizar, Atos capítulo 24, versículo 14. Diz assim: porém uma coisa confesso ao Senhor, eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso, mas é desse modo que sirvo ao Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos livros do profeta. Bom, então a gente aqui viu diversos versículos, diversos trechos que falam a respeito desse caminho. E esse termo caminho é um termo que aparece muito e dá uma ideia de movimento, de progressão, de continuidade, né? Então a palavra caminho é autoexplicativa. Quando a gente fala de caminho, a gente está falando de um processo, uma estrada, né? um percurso que a gente vai ter que percorrer, que sempre vai progredir, sempre vão ter novas fases, sempre vão ter novos desafios. E lá em João, 1 João, capítulo 2, versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, a partir de agora, a gente vai ver alguns conselhos que Jesus nos dá para que a gente possa, de fato, andar nesse caminho. E o primeiro deles que ele nos mostra aqui é para que possamos andar assim como Jesus andou. Então, para que a gente possa servir a Jesus assim como Jesus, né, serviu a Deus. Assim como Jesus cumpriu o chamado dele aqui na terra, assim como Jesus pôde espalhar ali a salvação, assim como Jesus fez diversos milagres, assim como Jesus serviu de maneira santa a Deus, assim nós devemos fazer. Devemos andar como Jesus andou. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então aqui, de novo, né? Mais um conselho para nós, para que a gente possa andar de maneira digna da vocação que a gente foi chamado. Com certeza, muitos de nós aqui temos um chamado. Se Deus te trouxe aqui nesse momento, se Deus te permitiu estar nesse momento aqui ouvindo essa mensagem, é porque Deus ainda tem um propósito, tem um chamado para cumprir na tua vida. E com certeza eu te garanto que é algo muito maior, que é algo muito grande, né? Coisas que você nem possa imaginar, maior do que os seus sonhos, maior do que os seus projetos. Então, se Jesus te trouxe aqui é porque ele tem um chamado e ele quer que você ande de maneira digna a esse chamado, de maneira, né, conforme ao chamado dele para a tua vida. Agora lá em Efésios, capítulo 4, versículo 17, né, alguns versículos à frente, versículo 17 diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, lá na frente a gente viu que para que a gente possa seguir a Jesus, a gente precisa ter, né, um arrependimento, ou seja, não andar mais como a gente andava antes. E aqui ele fala que não andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A vida cristã é apresentada como uma caminhada, com começo, meio e fim. Novamente, repito, né? A caminhada cristã possui um começo, um meio e um fim. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7 diz assim: fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, né? Aquele famoso versículo do apóstolo Paulo: combati o bom combate, guardei a fé e completei a carreira. Só que aqui tem outra versão, né? Versículo 8 diz assim: e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que esperam com amor a sua vinda. Quem espera a vinda de Jesus aqui? Amém? Glória a Deus. E esse, né, é o nosso maior desejo, o momento quando formos morar com Jesus. E aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito dessa caminhada, né, dessa corrida, que com certeza não foi fácil para o apóstolo Paulo e que com certeza não é fácil para cada um de nós, né? Nessa caminhada, nesse processo, a gente enfrenta diversos desafios. Aqui cada um possui dificuldades, possui desafios específicos, né? Os adolescentes passam por lutas diferentes, os jovens por outras lutas, né,
diferentes, os adultos ali têm questão de trabalho, correria, preocupações, mas cada um aqui com certeza possui problemas, possui dificuldades. Só que o que é que o apóstolo Paulo fala? Combati o bom combate, conservei a fé, né? E completei a carreira. E aqui ele fala, e agora está me esperando o prêmio da vitória. Ou seja, ele espera por algo muito maior do que há nessa terra, né? Uma recompensa muito maior. E aqui ele fala, esse prêmio ele é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém? Bom, então, anote aí. Precisamos encerrar a carreira preservando a fé. Precisamos encerrar a carreira, né, a caminhada cristã, preservando a fé. A fé é algo que deve ser inabalável durante esse percurso, algo que não pode morrer em momento nenhum. Porque, como a gente viu, é pela fé que nós somos salvos, né? Mediante a graça de Jesus. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, 1 Timóteo 1, 19, diz assim, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E aqui o apóstolo Paulo relata, né, um momento, um episódio ali, onde ele estava no navio, e ali o navio veio ao naufrágio, né, e aconteceu ali uma fatalidade. Só que ele pega esse exemplo e transforma para a nossa vida cristã. Muitos aqui, ao longo desse caminho, acabam naufragando na fé, né? Acabam passando ali por processos que muitas das vezes são difíceis e por não terem fé suficiente em Jesus, por não terem, né, confiança em Jesus, acabam deixando essas lutas, acabam deixando essas dificuldades ali, fazerem a pessoa submergir, acabam fazendo a pessoa ali, né, naufragar, desistir dessa carreira. E essas pessoas acabam, infelizmente, perdendo, acabam ali se perdendo antes de chegarem ao alvo, né? Param ali no meio da caminhada e não alcançam a vitória, não alcançam o alvo que está proposto para cada um de nós. E aí eu peço que você anote aí também essa frase. O caminho deve ser vivido de olho no alvo. É um passo crucial que a gente precisa entender que esse caminho precisa ser vivido de olho no alvo. Nosso maior alvo é Jesus Cristo. E se a gente tirar os nossos olhos de Jesus Cristo, automaticamente a gente começa a olhar, né, para as lutas, começa a olhar ali para as ondas da vida e a gente acaba naufragando. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o que a gente vê aqui nesse trecho? Que a gente precisa... Nós somos filhos, né? Quantos aqui são filhos? Dá uma glória a Deus bem alto. Amém. Somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, né? Como eu falei para vocês, Jesus deixou o Espírito Santo e é o Espírito Santo que nos ajuda nessa caminhada. É o Espírito Santo que nos dá forças para que a gente possa permanecer com os nossos olhos fixos em Jesus. Amém? Lá em 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E aqui eu quero que você preste atenção para essa última frase. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente recebe Jesus, a gente recebe uma santidade inicial, né? Que vai nos permitir, naquele momento, abandonar tudo para que a gente possa seguir a Jesus. Só que eu posso ficar só nessa santidade inicial, só ali naquele estado raso, naquele estado superficial? Com certeza não. E aqui ele fala, aperfeiçoando a nossa santidade. Por quê? Se a gente não aperfeiçoar a santidade de Jesus dentro de nós, a gente não vai conseguir estar firme o suficiente para resistir às lutas que aparecerão nessa caminhada. Então, esse é um ponto crucial na nossa caminhada cristã. Precisamos aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Depois de passarmos pela porta, precisamos viver o caminho com obras. E aqui a gente vai ver outro ponto, né? Se lembra também que lá no início eu falei para vocês que a gente não é salvo por obras, mas sim pela fé, mediante a graça de Jesus? Pois é. Agora,
A partir do momento que a gente passa por essa porta, a gente começa a viver um caminho feito de obras. Como assim? Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas aqui no versículo 10 ele fala: pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Né? Então, a partir do momento que a gente se torna cristãos, cristãos autênticos, né? Cristãos verdadeiros, nós precisamos viver uma vida baseada não só na fé, mas também em obras. Porque se a gente não tiver ali práticas boas, se a gente não tiver obras que nos caracterizem como cristãos, como as pessoas vão ver Jesus em nós? Se ali na minha escola, se ali no meu trabalho, se ali na minha casa, eu não pratico obras que me diferenciem dos outros, que me caracterizem como cristãos, como as pessoas vão ver Jesus na minha vida? Como eu vou conseguir, né, ser diferente? Então, esse é um ponto crucial. A partir do momento que a gente entra pela porta, a gente começa a viver uma vida baseada em obras. Ou seja, boas ações, boas práticas, entregando a nossa vida a Jesus e servindo a Ele. Amém? Lá em Tito, capítulo 3, versículo 4. Tito 3, versículo 4 diz assim: porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, ele nos salvou, porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e fez isso para que pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Amém? Então a gente vê aqui novamente que nós não fomos salvos pelas nossas obras, né? Até porque antes de conhecermos a Jesus, nós praticávamos apenas obras más, né? Obras impuras. Mas a partir do momento que a gente recebe Jesus, precisamos andar em novidade de vida. Bom, e aqui eu quero entrar num ponto que eu falei lá no Congresso Jovem, que é a respeito das distrações. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 15, esse eu faço questão que você abra. Lucas, capítulo 2, versículo 15, capítulo 12, desculpa. Lucas 12, 15, diz assim: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, né? Então aqui ele fala que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E as distrações, crendo ou não, eu acho que é uma das principais causas que faz muitos de nós cristãos abandonarem o caminho de Jesus, abandonarem, né, esse percurso que faz a gente desistir ou que nos distrai, que nos impede de chegar ao nosso alvo maior. Bom, e quando eu falo de distrações, primeiro abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32. 1 Coríntios 7,32 diz assim: eu quero livrá-los das preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas do Senhor porque quer agradá-lo. Versículo 34. E por isso é puxado para duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas estão interessadas nas coisas do Senhor porque querem se dedicar de corpo e alma a Ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo porque quer agradar o marido. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Pelo contrário, quero que façam o que é direito e certo e que se entreguem ao serviço do Senhor com toda a dedicação. Em outra versão ele fala: consagrai-vos desimpedidamente ao Senhor. Bom, e aqui ele dá um exemplo claro das distrações em nossas vidas hoje em dia. E quando eu falo de distração, eu não estou me referindo de maneira direta ao pecado. Porque o pecado, sim, é um dos nossos maiores inimigos, que a gente luta todos os dias. Mas quando eu falo de distrações, eu estou me referindo principalmente às coisas do nosso dia a dia. O que seria o nosso trabalho, seria a nossa família, seria ali os nossos estudos, né? Seria ali os nossos sonhos, né? Ali financeiros, né? De construir algo, de conquistar algo. E são coisas assim que, se a gente olhar pelos olhos humanos, e até mesmo na palavra de Deus,
são coisas que não são erradas. Não é errado uma pessoa se casar, não é errado uma pessoa constituir uma família, não é errado a pessoa ali ter sonhos, não é errado a pessoa estudar, não é errado a pessoa trabalhar. Mas o problema é que muitas das vezes a gente transforma essas obrigações do dia a dia na nossa prioridade. E muitas das vezes essas coisas tiram Jesus do centro da nossa vida. Ou seja, a gente acaba focando só naquilo, acaba se preocupando somente com aquilo. E a gente acaba esquecendo da caminhada. A gente acaba se esquecendo de Jesus Cristo. Os nossos olhos saem de Jesus e a gente começa a olhar para essas coisas, né? Que muitas das vezes nos impedem de alcançar o alvo. E um grande exemplo disso é o exemplo de Marta. Quantos aqui conhecem a história de Marta e Maria? Muitos aqui, né? Bom, o exemplo de Marta é um exemplo típico de algo que ela estava tentando fazer, que aparentemente era bom, mas que estava com ali a intenção errada, né? Basicamente, Jesus tinha andado ali a cidade todinha e ele parou num momento ali na casa de Marta e Maria para descansar. E ali, prontamente, Marta, disposta, né? Poxa, eu quero agradar Jesus, Jesus está aqui na minha casa. E quantos aqui fariam isso, né? Poxa, Jesus, uma visita dessa, né? Se o vereador vai na tua casa, tu já faz um bocado de coisa, imagine Jesus, né? Então, com certeza ali ela já estava preocupada. Ali, poxa, eu tenho que dar melhor comida, eu tenho que fazer o melhor para Jesus, eu tenho que arrumar isso, eu tenho que limpar isso daqui, eu tenho, né, que deixar Jesus confortável. Só que o que Jesus fala ali para Marta? Que ela tinha escolhido, em outras palavras, né, que ela tinha escolhido a parte errada e Maria, a irmã dela, tinha escolhido a boa parte. E o que Maria fez? Maria ali prontamente decidiu se prostrar aos pés de Jesus e ali Jesus ensinando. Maria estava com os ouvidos, com o coração atento para ouvir tudo que Jesus falava. E ali Jesus fala que aquilo que Maria tinha escolhido não seria tirado dela. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? Que tudo aquilo que Marta tinha feito era em vão, né? Será que com aquilo ela seria salva? Será que com aquilo, daqui a alguns anos, ela seria lembrada? Ou seja, ela estava se preocupando somente com as coisas terrenas. Estava se preocupando somente com as coisas carnais, com as coisas humanas. Mas a boa parte, a principal, que é Jesus, ela tinha se esquecido, né? Ela tinha se distraído com as coisas dessa vida. Bom, e aqui eu encerro a segunda etapa, que é a etapa do caminho. A gente viu que a partir desse momento, a partir do momento que a gente entra pela porta, a gente começa a viver uma vida ali na presença de Deus, a gente começa a necessitar de buscar mais de Deus, começa a precisar aperfeiçoar a santidade de Deus dentro de nós. E a gente deve ter cuidado com as distrações. E por último, a última etapa da vida de um cristão é o alvo, né? Finalmente a gente chegou no alvo, a principal parte, aquilo que a gente mais anseia, mais deseja. Amém? Amém? Bom, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Diz assim: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Em outras versões está que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, né? Continuando, ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Bom, Jesus basicamente ele é o começo da nossa caminhada e o fim da nossa caminhada com ele, né? Ele é o nosso maior alvo. E aqui fala que Jesus não se importou com a humilhação que ele iria sofrer na cruz, por quê? Porque ele estava pensando ali, ó, ele fala, por causa da alegria que lhe foi prometida, ou seja, ele sabia sim que ele iria sofrer, que ele iria morrer, que ele iria derramar muito sangue, e a principal preocupação dele é que ele iria se afastar de Deus, por quê? A partir do momento que ele morresse na cruz, ele levaria todos os pecados da humanidade. E a Bíblia fala que Deus não habita onde há pecado. Então esse era o maior sofrimento de Jesus, saber que ele não poderia estar com Deus naqueles momentos. Mas mesmo assim, ele enfrentou tudo aquilo, por quê?
ele acreditava numa alegria que tinha sido prometida para ele lá na frente, que seria a vida eterna. Lá em Romanos 8, 23, Romanos capítulo 8, versículo 23, diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Bom, enquanto estamos na caminhada com Cristo, temos acesso somente às primícias do Espírito. Ou seja, temos um acesso limitado, né? Um acesso ali reduzido ao que o Espírito Santo tem para fazer em nossas vidas. Mas o nosso objetivo maior é alcançar totalmente aquilo que Deus tem para nós. Então, enquanto nós estamos aqui na Terra, enquanto nós estamos nessa caminhada com Cristo, a gente está limitado a viver aquilo que Deus tem para nós. Ou seja, a gente não tem acesso completo às promessas de Deus, não tem acesso completo, né, às bênçãos que nós só vamos ter lá na eternidade. Então, esse é o nosso objetivo, né? A gente não pode se contentar apenas com as primícias que a gente está tendo, com essa pequena parte, mas sim a gente deve buscar algo maior que será nos dado lá na eternidade. 1 Coríntios 9, 27. Versículo 27 diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Bom, e para que a gente possa alcançar esse alvo, esse objetivo maior, o apóstolo Paulo fala aqui que nós devemos esmurrar o nosso corpo, reduzir a escravidão. E eu sei que não é fácil, né? Muitas das vezes a gente está cansado, muitas das vezes a gente está sobrecarregado das atividades do dia a dia. E, poxa, quarta-feira tem culto dos homens, 7h30 da noite, podendo estar descansando na minha casa, podendo estar assistindo futebol. Poxa, sábado tem culto dos jovens, estava a fim de sair, né, para dar uma lanchada, a fim de esparecer a mente, mas é isso que o apóstolo Paulo fala, esmurrar o nosso corpo, ou seja, deixar de lado as nossas vontades, deixar de lado os nossos desejos para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. E aqui ele fala, para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, Paulo pregava isso para as pessoas, mas ele falava que também ele precisava viver isso. Para que, o que adianta, né, ele falar para os outros, olha, tu tem que fazer tal coisa para Jesus, tu tem que fazer tal coisa para Jesus, mas se ele fosse desqualificado, o que teria adiantado, né? Se ele não conseguisse alcançar o maior alvo, o maior objetivo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, versículo 50. Versículo 50 diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a vitória. Então, basicamente esse é o nosso maior alvo, né? Esse é o nosso maior objetivo, né? E aqui ele fala a respeito da questão do corpo, né? Do corpo ali mortal. E ele fala que quando Jesus voltar, nós iremos nos ser transformados. E quando ele fala dessa transformação, ele está falando de uma redenção, né? A redenção do nosso corpo, onde a gente abandonará o corpo mortal e nos transformaremos em um corpo imortal, né? O corpo glorificado. 1 Tessalonicenses 4,13. 1 Tessalonicenses 4,13 diz assim: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes, como ficam aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta, e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram,
porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Quantos aqui querem se encontrar com o Senhor na eternidade? Amém? Glória a Deus. Palmas para Jesus. Essa transformação, quando Jesus enfim vier nos buscar, é a redenção, como eu falei para vocês, né? Agora, lá em Filipenses, ainda nesse mesmo livro, só que no capítulo 3, Filipenses 3:20, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, o nosso apóstolo, né, já falou para a gente que há extraterrestres aqui nessa terra, e eita, rapaz, esses alienígenas, vamos dizer assim, somos nós, né? Por quê? Nós não pertencemos a esse lugar. Nosso lugar não é aqui, mas a gente deve ansiar por uma pátria celestial, uma pátria muito maior, né? Algo muito melhor do que essa terra. Amém? Lá em 1 Coríntios 3:8. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Ainda falando de galardão, lá em Apocalipse 22:12. Apocalipse 22:12 diz assim: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Bom, você lembra que eu falei para vocês que a vida cristã também precisa de obras, necessita de obras? E basicamente são essas obras que irá definir o nosso galardão no céu. Então, com certeza, pela fé, sim, nós podemos ser salvos. Mas se a gente quer ter um galardão, se a gente quer ter uma recompensa muito maior do que a gente já tem, né, por promessa, se a gente quer viver algo muito maior ali na glória, a gente precisa praticar boas obras aqui nessa terra como cristão. Porque a partir dessas obras é que nós teremos a nossa recompensa, né, o nosso galardão lá no céu. Precisamos aprender a viver uma vida cristã olhando para o alvo. Se você quiser anotar, precisamos aprender a viver a vida cristã olhando para o alvo. Romanos 8:18. Versículo 18 do capítulo 8 de Romanos diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se estamos olhando para o alvo ou não, preste atenção, se estamos olhando para o alvo ou não, é isso que vai determinar se vamos ter forças para avançar, se vamos ter perseverança para continuar a caminhada em meio às lutas e aflições. Se você quiser anotar, de maneira resumida, se nós estamos olhando para o alvo ou não, é isso que vai determinar a nossa vitória. Ou seja, em outras palavras, se nós estamos olhando para Jesus, é isso que vai determinar a nossa vitória. Com certeza, se eu tiver com os olhos fixos em Jesus, nada desse mundo, nenhuma luta, nenhuma dificuldade poderá nos impedir de alcançar a vitória que está proposta para cada um de nós. Agora sim, se eu tirar os olhos de Jesus e olhar para as lutas, olhar para as preocupações desta vida, com certeza nós vamos falhar nessa caminhada, vamos falhar nessa carreira, né? Bom, quando finalmente cruzarmos a linha de chegada, olharemos para trás e diremos: valeu a pena, né? E esse valeu a pena não vai partir somente de nós, mas também vai partir de Jesus, porque pensa comigo, Jesus morreu ali na cruz, pagou um alto preço, né? Que ninguém, nada desse mundo pagou, pode pagar ou irá pagar o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. E com certeza, quando ele olhar para cada um de nós, né? Ver que a gente deixou tudo para trás, ver que a gente se esforçou nessa caminhada e ver que a gente foi salvo, com certeza Jesus vai ficar ali com o coração orgulhoso, né? Já pensou? Jesus
Poxa, valeu a pena eu ter morrido por essa humanidade, valeu a pena eu ter morrido por essas pessoas, por quê? Porque elas valorizaram o meu amor, valorizaram essa caminhada e hoje têm acesso a essa recompensa. E com certeza, nenhuma dificuldade dessa vida, nenhuma luta dessa vida pode se comparar àquilo que Jesus tem preparado para cada um de nós, como diz a Bíblia. Nem o ouvido ouviu, nem o olho viu, nem o coração sentiu aquilo que Jesus tem preparado para cada um de nós. Amém? Palmas para Jesus. Lá em 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios 9, 25 diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Esse daqui é um versículo forte porque, basicamente, a gente vê, né? De 4 em 4 anos tem ali as Olimpíadas. E para quem conhece um pouco de esporte, para quem acompanha assim nas redes sociais e tudo mais, consegue ver que ao longo de 4 anos, um atleta ele se dedica em tudo, se esforça em tudo, ele regra ali a sua vida, ele abdica de momentos ali de lazer, abdica ali de comidas que talvez ele gostaria de comer, se abdica ali de passeios, abdica ali de momentos bons, né, para estar ali treinando arduamente, no mínimo 8 horas a 12 horas por dia, e durante 4 anos ele vive uma vida totalmente disciplinada, uma vida totalmente regrada. E ali quando chega, né, a competição, quando chega ali o campeonato, ele vai lá e dá o melhor, né, o fruto daquilo que ele construiu ao longo da preparação dele. E ali eles lutam, né, ali eles se esforçam por algo corruptível, como a Bíblia fala, uma mera medalha, um mero título, né, que daqui a alguns anos não vai valer de nada. Coisas que a prata, o ferrugem, né, corrói. Mas nós, porém, nos dedicamos, nós, porém, nos esforçamos, nós, porém, nos abdicamos de coisas que a gente muitas das vezes queria para a gente alcançar uma coroa incorruptível, né? Um título incorruptível que, com certeza, irá garantir a nossa eternidade com Jesus. Amém? 1 Coríntios 4,16. 1 Coríntios 4,16 ao 18 diz assim: por isso nunca ficamos desanimados, né? Aqui eu quero dar uma palavra de fé para você nesse momento. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que esse sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, né? Dura apenas aquele momento que a gente está vendo. Mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então, esse daqui foi um versículo que o Senhor falou comigo nesse final de semana a respeito do desânimo, né? Além das distrações, eu creio que o desânimo é algo assim que na vida de um cristão, em algum momento, vai ocorrer, né? Vai acontecer. E se a gente não tiver em Jesus, a gente não vai conseguir vencer esse desânimo. E assim, a gente vive uma vida corrida, né? Poxa, pelo menos eu estudo, né? Estudo. Mas estudo, faço as minhas coisas do dia a dia. E principalmente esse final de semana foi um final de semana assim muito puxado, né? Que desde ontem a gente está incansável aqui na igreja, com fome, sem comer. Mas ficando aqui até altas horas, cansados muitas das vezes, né? Sem dormir direito. Isso a gente é adolescente, olha que nem é lá aquelas coisas. Imagine os nossos pastores, imagine os nossos apóstolos, ou muitos irmãos aqui que vivem uma vida, né? Ali corrida, uma vida de trabalho pesado, uma vida árdua. Quantas das vezes a gente chega num momento assim, poxa, Jesus, está difícil, né? Poxa, eu não sei se eu vou conseguir. Está complicada aqui a situação, eu estou cansado, eu estou pensando em desistir. Está tudo difícil, tudo dando errado, né? Mas aqui eu deixo essa palavra de fé. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia após dia. E essa pequena e passageira, presta atenção, essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória eterna, uma glória enorme, né? Como diz a versão aqui dessa Bíblia. Para finalizar, pode ficar de pé nesse momento. Amém?
Abra sua Bíblia lá em Salmos 121. 121, capítulo 1 ao 2. Esperar todos abrirem, para que todos possam acompanhar. Salmos 121, versículo 1. Versículo 1 diz assim: Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem? O meu socorro vem? Mais forte, o meu socorro vem? Que fez o céu e a terra. Glória a Deus pela vida de Jesus Cristo. Como eu falei para vocês, se hoje estamos aqui, se hoje Deus permitiu a gente chegar aqui, é porque Ele tem algo muito maior para fazer em nossas vidas. Eu não sei se tem gente visitando, eu não sei se tem convidados aqui. Eu não sei se tem pessoas novas, pessoas que estão pensando em começar uma vida cristã. Eu não sei a situação que você chegou. Muitos aqui que já até estão na igreja há vários anos. Eu não sei como você se encontra, né? Como eu falei para você, talvez você possa estar totalmente sobrecarregado, totalmente cansado, totalmente desgastado, né? Já tentou tantas coisas aqui nessa vida, já tentou encontrar alegria em tantas coisas aqui dessa vida. Todas as vezes você se frustra, todas as vezes você se decepciona e você talvez não sabe o que fazer, né? Ou então, muitos aqui estão vivendo uma vida se entregando totalmente a Cristo, estão vivendo uma vida ali de entrega, de esforço, de sacrifício, mas você pode ter chegado no seu limite, você pode ter chegado no momento que você não aguenta mais, né? Poxa, Jesus, eu preciso de um renovo, eu preciso de fato que o Senhor transforme a minha vida e me dê força para continuar essa caminhada. Independente das lutas, independente das dificuldades, independente de todo o sofrimento, independente de toda a aflição que a gente possa viver aqui nessa terra, uma coisa eu garanto para vocês que nada se compara àquilo que Jesus tem preparado para cada um de nós. Com certeza no final dessa carreira, com certeza no final desse combate, né, no final dessa caminhada, vai ter uma recompensa muito maior, vai ter o nosso alvo. Enfim, a gente vai chegar no nosso alvo, que é Cristo Jesus, onde a gente vai poder olhar Jesus face a face, onde a gente vai poder encontrar Jesus e de fato ali viver as promessas de Deus. E quando eu falo de vida eterna, eu não falo somente de uma vida ali nos céus, na eternidade, mas eu falo de uma vida eterna aqui nessa terra. Uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida de paz, que com certeza só Jesus pode proporcionar, que com certeza só Jesus pode te conceder. E se talvez você chegou aqui desanimado, se talvez você chegou aqui cansado, nesse momento eu te convido a vir aqui na frente. E você que está disposto a, de fato, alcançar esse alvo, alcançar esse objetivo que é Cristo Jesus, eu te convido a vir aqui na frente e fazer uma oração de renovo, fazer uma oração de aliança, uma oração de entrega, pedindo para que Jesus possa te renovar, pedindo para que Jesus possa te transformar, para que Jesus ele possa te dar forças novamente, para que Jesus tire os teus olhos da distração, para que Jesus tire os teus olhos das dificuldades, para que os teus olhos possam estar fixos somente em Jesus, para que os teus olhos possam estar fixos somente em Cristo. Que com certeza assim nós conseguiremos viver essa vida cristã, conseguiremos viver essa caminhada, né? Eu quero um dia chegar, acho que num texto do que foi Paulo. Paulo é um dos personagens que eu mais admiro na Bíblia. E quando ele estava ali prestes, quando ele sabia, né, que ele iria morrer, quando ele sabia que o momento dele iria chegar, eu acho que foi um privilégio muito grande ele chegar e falar: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. E eu quero chegar um dia pelo menos a um terço disso, né? De fato viver uma vida de entrega, de viver uma vida de me lançar na presença do Senhor, com certeza alcançar a recompensa que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nesse momento, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Jesus, te entregando, meu Pai, as nossas vidas, te entregamos, Jesus, tudo que temos, tudo que somos.
Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nesse lugar. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor falou aos nossos corações. E hoje, muitos aqui podem ter chegado totalmente cansados, totalmente desanimados. Mas, Jesus, eu deixo essa palavra de fé para cada um deles. Mas o nosso socorro, a nossa salvação não vem do dinheiro, não vem das pessoas, não vem, Senhor, ali dos bens materiais, mas a nossa salvação, nosso socorro vem de Ti. Nosso socorro vem de Jesus Cristo. Senhor, e a gente pedimos nesse momento. Nós vamos cantar esse louvor. E você que está disposto a de fato combater esse combate, a viver essa carreira, a viver essa caminhada, te convido a vir aqui na frente.